a lâmpada, né? Não é isso que está na sua Bíblia? A lâmpada do corpo é os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem o quê? Bom, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso, ou em trevas, como está aí. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, qual grande trevas estarás? Não tem nenhuma novidade nesse versículo. Todos vocês já conhecem, já viu pastores e pastores pregar a respeito desse versículo. Mas aqui está o motivo de muitos cristãos fracassar. Está aqui o motivo de muitos que fazem a diferença fracassarem: os olhos. É tão forte que Jesus disse: os teus olhos são o quê? Lâmpadas. São candeias. Candeias são lâmpadas, é a mesma coisa. Então, os olhos são o quê? Lâmpadas. A lâmpada serve para quê? Vamos participar do culto. A lâmpada serve para quê? Para iluminar. Você já acordou de madrugada para ir no banheiro e tudo escuro? Como é que você foi? Você foi, não é? Apesar de você conhecer a sua casa, mas você foi com dificuldade. Por quê? Porque aonde não há luz, dificulta a pessoa avançar. Aí, eu vou fazer você entender melhor a profundidade dos olhos. Quando eu falo dos olhos, eu não estou falando desses olhos físicos, eu falo dos olhos espirituais. A perca da visão, espiritual, a pessoa quando ela perde a visão, é normal, com o passar do tempo, a pessoa ter a visão ficar cansada, ela usar óculos. Quem usa óculos? A senhora usa óculos para distância ou para proximidade? Para distância. Quem usa o óculos para poder facilitar o próximo? Ela usa para próximo. É normal, é da idade. Mas o problema não é essa visão, o problema é a visão espiritual. Vamos entender melhor? Então vamos lá no livro de Juízes. Juízes 16, versículo 25. Você já ouviu falar de um homem chamado Sansão? Sim ou não? Ele era o homem mais forte da época. Você sabia que a força de Sansão foi dada através de um voto que a mãe dele fez com Deus? Sansão, ele era um homem diferenciado. Mas um determinado momento da vida de Sansão, ele perdeu a visão. Olha que pastor, Sansão perdeu e ele começou a olhar para mulheres estrangeiras, mulheres que não faziam, que não era temente a Deus. Ele começou a desejar essas mulheres. E o diabo, pessoal, você tem que entender que o diabo não é esses demônios que manifesta aqui na igreja. O diabo, ele está sempre de olho nas nossas fraquezas. Ele está sempre de olho nas nossas. E o diabo viu que a fraqueza de Sansão era aquela. Os inimigos de Sansão trouxeram essa mulher, persuadiram, compraram ela, para ela descobrir a força de Sansão. Você sabe disso. E ela foi lá e tal, trabalhou até que Sansão, quebrou o voto com Deus. Mas antes de Sansão quebrar o voto com Deus, ele já tinha perdido a visão. Ele já estava cego espiritualmente. Ao ponto que Sansão lá se envolveu com ela, entregou, falou do segredo. Os filisteus chegaram, pegaram Sansão. A primeira coisa que os filisteus fizeram quando pegaram Sansão, o que foi?
vazar os olhos. Para quê? Para impedir Sansão de reagir. Ele vai ficar cego. Você já viu aquela pessoa que era um obreiro, era um pastor, era um membro assíduo da igreja? Você conversa com ela hoje, ela fala assim: na Universal eu não volto. O que o diabo fez com ela? Foi nos olhos dela. O diabo sempre vai trazer nos teus olhos situações para te afastar de Deus. Ele vai colocar isso diante dos teus olhos. Ele vai colocar o erro. Ele vai colocar o erro daquela pessoa supostamente que tem uma autoridade maior sua dentro da igreja na tua frente, para você ver. Porque você, olha aqui para mim, você vendo, aquilo vai para onde? O teu coração. Aí já era. Você lembra da tentação de Jesus, quando o diabo foi tentar Jesus? O que o diabo fez? Levou Jesus até o pináculo do templo, e o que o diabo fez? Mostrou: olha isso aqui tudo. Mandou Jesus olhar: olha para tudo isso aqui eu vou te dar. Então o diabo, ele trabalha com o quê? Com os olhos. Deus não trabalha com os olhos. Pastor, Deus não trabalha com os olhos? Não. Deus trabalha com a fé. E o que é a fé? A fé é algo abstrato. A fé é a certeza daquilo que eu não preciso ver. O diabo trabalha com o que eu vejo, Deus trabalha com o que eu não. Quem está entendendo? Quem está entendendo a palavra? E uma vez você perdendo essa visão, porque se você perder, o único que vai para o inferno é você. Pode ser o pastor que errou, você viu o erro dele, e você, por aquele erro, você se afastou, você vai para o inferno. E chegar lá no céu não vai ter isso. Bem, Sansão foi lá, fez aquilo tudo, perdeu a visão, o diabo pegou ele, cegou ele, e olha o que aconteceu. Sucedeu que, alegrando-se o coração, disseram: chama a Sansão, para que brinquemos diante de nós. Olha o que o diabo fez. Eles estavam lá festejando, falaram assim: atrai Sansão, vamos nos divertir com ele. Quer dizer, vamos nos divertir com o nosso inimigo. O diabo quer se divertir de você. Você, obreiro, você é um prêmio para o diabo. Eu sou um prêmio para o diabo. E quando ele faz a gente perder a visão, ele se diverte com a nossa derrota espiritual. Quando um obreiro sai, quando um pastor sai, a festa no reino dos céus, aliás, a festa no reino do diabo. Assim como no reino dos céus há o quê? Não há festa. Olha aí se não tem festa. Lembra que eu lhe falei no início? O diabo não cria nada, ele copia. Assim como a festa no reino dos céus, quando um pecador se arrepende, assim a festa no reino do diabo, quando ele consegue desviar um servo de Deus. Então eles estavam lá festejando. Versículo 26. Então, parei aonde? Perdão, parei no 25 mesmo, né? E chamando a Sansão do cárcere, brincava diante dele, e fizeram entrar em pé entre as colunas. Versículo 26 agora, vamos lá. Então disse Sansão ao moço que tinha pelas mãos: guia-me, para que eu apalpe a coluna que sustenta a casa, para que me encoste a elas. Versículo 27. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. Sobre o telhado havia 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então estava todo mundo ali, zombando dele. E ele, que era um homem que fazia diferença, se viu numa situação de humilhação. Por quê? Por que isso aconteceu? Foi pelo que viu,
Deixou-se guiar, olha que pastor, deixou-se guiar pelo que viu. Não foi o que aconteceu com Davi? Ou não? Belo dia, Davi deveria estar onde? Na guerra. O que ele estava? Passeando. Isso aqui é muito forte em cima de Davi. Semana que vem eu vou pregar para vocês em cima de Davi. O passeio de Davi. Não foi isso? Ele não viu lá? O que você anda vendo, hein? O que você anda vendo? Você já viu que ultimamente você está vendo tantos erros na igreja que você não via? Você já reparou que ultimamente você consegue ver erros que outrora você não via? Quando você entrou na igreja, você não viu porque você estava com tanto problema. Visão. Sua, minha, que com o passar do tempo, a gente perde a visão espiritual. A visão espiritual foi o que aconteceu. Sansão perdeu, e aí deu no que deu, até que, olha o que aconteceu, versículo 28, então, o que Sansão fez? Clamou o Senhor e disse: Senhor Deus, peço que lembre de mim e fortaleça-me agora, só essa vez, ó Deus, para que uma vez eu me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Vamos ler mais? Abraçou, pois, Sansão as colunas no meio em que sustentava a casa. Bem, aí fala aqui. Depois você lê na sua casa. Sansão foi lá e fecha a Bíblia e fica de pé. A Bíblia diz que a morte de Sansão, ele matou mais filisteu do que toda a vida dele. Olha a oração que ele fez. Lembra de mim, Senhor. Lembra de mim. Devolve a minha visão. Ali Sansão estava o quê? Estava cego. Será que Deus tem que permitir que a gente perca para poder voltar a enxergar o altar? Sansão teve que perder para voltar a enxergar. Quando ele perdeu, ele voltou, ele enxergou. Olha o que eu estou fazendo. Olha como é que eu estou longe de Deus. Então aí a gente entende porque Deus permite que a gente passe. Não é Deus que faz, tem coisa que não é Deus. Deus permite para a gente voltar. Você pode ver que todas as vezes que a gente está passando uma luta, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Não, vou na igreja, vou mais na igreja, vou fazer uma campanha, não é normal, vou procurar o pastor, mas toda vez a gente tem que perder para aprender. E é algo que a gente tem que desenvolver. É algo que a gente tem que... Entra aquilo que eu falei para você, o Espírito Santo. Tem que estar sempre pedindo: Espírito Santo, me ajuda nas minhas deficiências, nas minhas fraquezas, na nossa humanidade. Como você tem, eu também tenho. Como você tem limitação, eu também tenho. Vamos buscar a força de Deus?